Primeira parte. Era uma vez um pobre príncipe, que em toda a tua vida luxuosa não havia nada que preenchesse o vazio no seu coração devido à ausência de seus pais, que por serem da nobreza, tinham obrigações políticas que tomavam boa parte de seu tempo e assim tinham que cumprir com seus compromissos, viagens, jantares, almoços, reuniões, e nem sempre o pequeno príncipezinho poderia acompanhá-los, porque ele também tinha suas obrigações educacionais. Uma das empregadas mais velhas do palácio observava o quanto aquele menino vivia rodeado por todo o conforto e luxo, e também o quanto a tristeza era a sua maior companhia. Em uma certa noite, a empregada, ao colocar o menino na cama, perguntou se ele queria mais alguma coisa, e ele disse: "Meus pais, por favor." Aquelas palavras cortaram seu coração e respondeu ao jovenzinho: "Infelizmente, senhor, não posso atendê-lo. Algo mais?" "Não, pode sair", respondeu o príncipe. Enquanto a empregada saía do quarto, observava quando ele se virava para chorar com a cabeça enterrada entre os travesseiros. Deve ser muito triste ser a única criança da casa, não ter com quem brincar, pensou. Então, ela teve a ideia de levar sua neta, de vez em quando, para tentar aproximar do príncipe e brincar com ele. A ideia deu certo. Em pouco tempo, se tornaram os melhores amigos e o semblante do príncipe agora era outro. Demonstrava felicidade e ansiedade quando sabia que sua amiga viria para brincar com ele. Contudo, os anos se passaram. A menina cresceu, se tornou uma bela mulher. O príncipe também se formou belo homem e as obrigações da vida separaram os dois. Ele, obrigações políticas. Ela tinha que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Ajudava o pai, que era lenhador, se tornando assim lenhadora. Agora, sua avó já não trabalhava mais, devido à idade muito avançada, e boa parte do dia ela passava deitada e as dores nas articulações de seu corpo eram muito fortes. A moça lenhadora ajudava o pai junto com seu irmão e cuidavam da avó. Não tinham mais a mãe, ela havia falecido de fraqueza no coração. E seu pai, viúvo, nem pensava em se casar. Já tinha os filhos grandes e se casar não fazia parte de seus objetivos. Agora, ele queria casar seus filhos. Porém, a bela moça lenhadora abominava a ideia e tinha aversão por qualquer assunto que se direcionasse ao matrimônio. Enquanto isso, em outras terras, o príncipe e sua tropa estavam em batalha contra um reino bem distante. A batalha foi gerada através da quebra do acordo, motivada pela ganância do príncipe, na exploração de minas de minérios e pedras preciosas. A tropa do príncipe não contava que o exército oponente tinha uma feiticeira, e esta, lançando um feitiço sobre o príncipe, disse: "É pedra preciosa que você quer? É pedra preciosa que terás. Você se tornará um belo pássaro, com penas e plumas tão coloridas que todos vão querer te caçar. E para o encantamento passar, por breves momentos, terás que na água tocar. Porém, a água que respingar belas e preciosas pedras serão, e somente um sacrifício te libertará desta maldição. Ninguém te reconhecerá, somente o puro de alma e o mais nobre de coração." O corpo do príncipe flutuava no ar envolvido por uma nuvem negra com raios e trovões. Logo, uma densa neblina tomou conta daquele campo, matando os soldados do príncipe e seus cavalos. E de repente, viram do céu um pássaro lindo e enorme que voou e encontrou esconderijo nas cavernas da montanha, onde ficou escondido por muito tempo, e prometendo para si mesmo que se um dia o encantamento fosse removido, ele não buscaria vingança. Quando ele sentia fome, descia até uma cachoeira, onde formava um lago com muitos peixes, e então se alimentava, pois ao tocar na água ele voltava em sua forma humana, mas
Infelizmente, quando ele pisava desnudo sobre os cascalhos, as gotas d'água que pingavam de seus cabelos e de seu corpo viravam pedras preciosas, e naquele lugar o príncipe não era o único que ia até aquela lagoa. Logo chamou a atenção de alguns pescadores ver pedras preciosas naquele lugar, pois não tinham o conhecimento de existir qualquer tipo de minério ali, seja ferro ou pedra. 2 anos se passaram e a lenda do encantamento já havia se espalhado por todo o reino, ou, por sorte, quase todo ele. E o príncipe sofria com a sua solidão. Distante das montanhas, na clareira de uma floresta onde o lenhador morava, a lenda ainda não havia chegado até aquela família, pois todos eram muito reservados e de poucas amizades. Não costumavam ir a festas ou participações religiosas, não gostavam muito de pessoas. Apenas iam até o vilarejo para vender a lenha e comprar suprimentos, entre outras coisas. E no inverno, algumas pessoas vinham até a cabana para comprar os cobertores que Bryce e Theodora faziam. Bryce ajudava sua avó a tecer os cobertores. Para ela, esta era uma tarefa prazerosa e que também garantia uma reserva de dinheiro para a família. Contudo, incrivelmente, não ficaram sabendo nada a respeito da batalha e tampouco sobre a lenda da maldição. Já nas montanhas, o príncipe começou a ser caçado, tendo que fugir à noite, pois durante o dia era perigoso. Ele sabia que os homens o caçavam por serem gananciosos. Ele agora experimentava o gosto amargo da ganância. E então ele voou e voou o mais alto que pôde, mas na pouca luz do luar ele não enxergava nada. Era difícil avistar onde pousar. Em um facho de luz do luar que passava entre meio às nuvens, avistou o brilho na água de um riacho que saía do meio de uma floresta. Pensou: vou descer, e ao tocar na água serei homem de novo. Devo ter alguma chance de me esconder. Assim ele fez. Contudo, a exaustão o fez desmaiar, somente acordando na manhã seguinte. Ao abrir os olhos, viu 2 homens na margem, em pé olhando para ele. Estava com muita fraqueza devido à fome e à exaustiva viagem, que novamente desmaiou. Aqueles 2 homens eram o pai e o irmão de Bryce, que tentaram tirar o príncipe da água, mas o príncipe era muito grande. Tiveram que pedir ajuda para socorrer o rapaz, deixando o rapaz lá no riacho. Quando voltaram, não viram ninguém. Assim que os homens saíram, ele havia acordado do segundo desmaio, juntou forças e saiu da água, voltando em sua forma transmorfa de pássaro. Encontrou abrigo debaixo de algumas árvores que haviam há muito tempo caído e descansou. Sentindo-se em segurança, algum tempo depois, foi procurar comida. Encontrando a cabana, notou que atrás daquela cabana tinha uma horta, com legumes e verduras plantadas. No canto da horta tinha um balde com água. Mais que depressa, o príncipe colocou uma ponta da asa dentro do balde e voltou à sua forma humana. Conseguiu se alimentar de alguns legumes. Quando estava satisfeito, voltou à sua forma transmorfa. A fome era maior que o medo, e seu ato deixou rastros. Theodora pediu a Bryce para colher cenouras para um ensopado de coelho. Bryce assim fez. Não se preocupou ao ver a horta revirada. Imaginou somente que era algum animal da floresta. Mas o que lhe chamou a atenção foi uma pedra que estava na terra, e ao mostrar para sua avó, ela disse: realmente, é uma joia. Onde você achou mesmo? Na horta, na terra da horta. Quando uma sombra imensa passou por cima da cabana, elas saíram para fora assustadas. No entanto, não viram nada, apenas se entreolharam sem nenhuma palavra. Estando o pássaro no abrigo, à sua maneira ele chorava, se perguntava: até quando vou conseguir viver assim? Naquela noite, um silêncio profundo tomou conta da floresta, e na madrugada, Bryce acordou com a impressão de ter ouvido uma pessoa chorando, e esse choro lembrava alguém. A noite passou. No dia, já raiava a luz do sol. A família, costumeiramente, retomavam suas atividades.
quando o pai grita: John, venha ver o que encontrei, corre! John! John vê seu pai segurando uma pena enorme em suas mãos, que refletiam a luz do sol, quase que como um espelho. Adentraram a cabana com um achado impressionando as mulheres. O que motiva Bryce a mostrar o que havia achado enquanto colhia cenouras, tirando da caixa uma pedra preciosa, uma joia muito linda. John corre para fora da cabana e volta com mais pedras e diz ter encontrado à beira do riacho, resolvendo guardá-las, pois quando fossem ao vilarejo, as venderiam para que pudessem comprar terras. Bryce olha para sua avó e diz: Conta, vovó, o que aconteceu ontem, antes que eles chegassem da floresta. A avó contou que, além da pedra que a Bryce encontrou na horta, uma sombra muito grande havia passado por cima da casa, mas achou relevante não falar. Com os novos acontecimentos, todos prometeram não guardar segredos. E, na inocência por ajuda, foram até o vilarejo pedir ajuda. Relatando o que estava acontecendo, a falácia chegou ao ouvido do caçador, que há muito tempo queria aquele pássaro. Mas antes, o caçador contou para John e seu pai a lenda. Um homem foi amaldiçoado. Se ele tocar na água, deixa de ser pássaro e vira homem, e a água que escorre de seu corpo se tornam em joias. A lenda também fala que esse homem era um nobre, mas já me certifiquei. Todos os nobres estão em seus reinos. Felizmente, com essas provas, posso retomar minha caçada. A lenda é real, concluiu. Os homens partiram rumo à cabana, inclusive o caçador. Na floresta, o trabalho continuava. Bryce cortava árvores sozinhas. Ela era forte e seu corpo estava acostumado ao trabalho pesado. Sem que ela percebesse, uma cobra armou um bote e picou Bryce no antebraço, enquanto ajeitava a lenha no chão. Sorte que o príncipe a observava de perto. Lançou o voo, deu um rasante, pegando o corpo de Bryce enquanto ela se debatia num misto de susto e medo de morrer. O pássaro voava rápido para salvar a vida dela, e então ele a soltou no quintal da cabana, se deixando ver pela avó de Bryce. Assustada, a senhora saiu para fora e o pássaro não demonstrava nenhuma ameaça, e vendo sua neta ferida no antebraço, aproximou-se de Bryce e a puxou para dentro da cabana, fechando a porta rapidamente. O que aconteceu? A avó perguntou. Fui picada por uma cobra e já cheguei aqui, não sei se esse bicho quer me matar ou me salvar, respondeu Bryce. Vou cuidar do seu ferimento. Do lado de fora da casa, o pássaro tentava encontrar alguma vasilha com água e encontrou um cocho de água dos cavalos. Novamente, voltou a ser homem. Senhora, senhora! Ele gritava e gritava com todo o desespero da sua alma. A avó de Bryce saiu para fora e foi ver quem gritava. Ela viu um homem nu dentro do cocho de água. Ele disse: Eu sei como salvar a moça. Por favor, não se assuste. Foi eu quem trouxe ela para cá. Sou o pássaro. E continuou. Mas para que eu não me transforme em pássaro novamente, preciso que me ajude. Preciso de alguma vasilha com água para colocar a minha mão e também uma capa para cobrir meu corpo. Do jeito que o príncipe pediu, Theodora fez. Não vou fazer nenhum mal, prometo. Quero apenas ajudar, disse o príncipe. Entraram na cabana e ele sangrou o antebraço de Bryce, escorrendo o veneno. Pediu algumas ervas e colocou o emplasto sobre o ferimento e deu uma infusão de ervas para a jovem moça beber. Como quase que por um milagre, a moça recobrou os sentidos. O veneno havia perdido o efeito. Ela estava a salvo. E quando ela olhou nos olhos dele, ela disse: O que faz aqui, príncipe? Você me reconhece? Sim,
Claro que sim. Eu sou aquele pássaro que te trouxe para cá. Em uma entrada repentina, a cabana foi invadida por homens do caçador que viram de longe o pássaro carregando a moça. O príncipe foi atingido por um tiro e, caindo no chão, ele se transformou em pássaro. A moça deitou em cima do pássaro para que ninguém mais atirasse nele. Começou a chorar e a lhe falar: Te dou a minha vida por quanto que sei que é bom, e salvou a minha vida. Meu amigo, acorda, acorda, por favor, acorda. E então, apiedando-se do príncipe, a feiticeira apareceu e tirou o encanto, deixando-lhe vestido de nobre novamente. Mas antes, ela congelou a todos, somente para colher uma lágrima que saía dos olhos de Bryce, para poder pingá-la no bico do pássaro, e o príncipe voltou a ser humano. E não havia mais ferimento algum, e como se todos estivessem saindo de um sonho, retomaram suas vidas. Apenas Bryce e a bela lenhadora, o príncipe, sabiam o que tinha acontecido. Para a avó, o pai e o irmão de Bryce, o príncipe estava ali para comprar madeira, o caçador para comprar cobertas. Mas Bryce e o príncipe Len sabiam. Isso é história para uma outra história.